Para ter sucesso como uma pessoa que vive no ambiente rural, num ambiente mais afastado, numa vida mais simples, você tem que colocar os seus pés no chão e entender que isso exige muito trabalho e muita dedicação. Muitas pessoas falham nesse projeto porque acreditam que ter uma vida mais simples significa ter uma vida mais fácil, o que é totalmente ao contrário. Uma vida simples, uma vida de homem do campo, por exemplo, ela exige muito trabalho e trabalho duro, com certeza. A boa notícia é que se esse for o estilo de vida certo que você está escolhendo para sua família, com certeza todo o trabalho duro que exige para se ter uma vida, para se realizar esse sonho, vai ser muito bom e vai trazer qualidade de vida para você e para sua família, apesar de todos os desafios existentes que sempre estarão presentes, assim como uma vida numa área urbana tem seus desafios, uma vida numa área rural também tem seus desafios. Alguns são semelhantes, alguns são diferentes, assim como se nós colocássemos as vantagens disso na balança. Mas se essa é a escolha certa para você, se você fizer do modo certo, todo o trabalho duro vai valer muito a pena. Um dos primeiros desafios a se entender com essa questão da vida rural, esse homesteading, essa vida off-grid, autossuficiente, é sinônimo de muito trabalho duro. Se você está ciente e disposto e com o desejo de abandonar a sua tradicional vida de trabalho das 8 às 5 muitas vezes, né, ou das 8 às 7 horas, por exemplo, ou qualquer outro horário batendo cartão para alguém, entenda que viver na área rural não vai ser muito diferente, bem pelo contrário, vai ser mais puxado ainda. Apesar de você não estar batendo cartão para outra pessoa, o que é muito bom, você ter essa vantagem, o que hoje em dia é uma vantagem você trabalhar para si próprio. Entenda que você vai trabalhar muito duro para às vezes ganhar muito pouco, para pouco retorno, e vai trabalhar 7 dias por semana, todos os dias, desde de manhã cedo até o final da tarde. Ser dono de uma propriedade rural, de uma pequena, média ou grande propriedade, exige muito trabalho para que essa propriedade obtenha sucesso. Sim, porque ter uma propriedade rural, mesmo que você não interprete dessa forma, é a mesma coisa que ter um negócio. Ele tem que dar certo e a sua propriedade, ela tem que dar retorno para todo o trabalho que você está investindo nela. Do contrário, ela se torna um prejuízo e sim pode se tornar um grande pesadelo na sua vida. Você vai estar à mercê da mãe natureza em muitos aspectos e provavelmente não terá um tempo longo de folga, a não ser que você tenha alguém para substituir você nas tarefas que devem ser realizadas, no trabalho que deve ser realizado. O segundo desafio que a gente tem que entender aqui, que muitas pessoas sonham em ter uma vida rural, mas entenda que vida rural, essa vida autossuficiente, essa vida mais simples, apesar de simples, ela não é para leigos, tá? Não foi feito para pessoas leigas que não têm a menor noção do que fazer dentro de uma propriedade. Sim, você precisa de conhecimento. Na verdade, existe uma curva de aprendizado bem dura para quem está iniciando. A não ser que você tenha nascido em uma propriedade rural e já esteja acostumado e ciente e também tenha conhecimento sobre as necessidades e desafios que envolvem tocar uma propriedade, entenda que você vai ter que desenvolver várias habilidades essenciais para que isso dê certo, desde saber muito sobre carpintaria até mesmo criação de animais. Você vai precisar aprender como cultivar sua própria comida e preservá-la. Muitas pessoas pensam que plantar significa só jogar uma semente na terra e deixar crescer. Para as pessoas que inclusive assistem aqui, que acompanham o canal e que já têm essa vida rural, sabem exatamente que não é assim que funciona. Você tem que saber cuidar daquele cultivo, da cultura que você está fazendo. Inclusive, a forma de cuidar pode variar dependendo do tipo de cultura. Então, existe um aprendizado muito grande envolvido para que dê certo. Muitas pessoas fazem, às vezes, uma plantação, leigos iniciantes, achando que aquilo vai dar certo, e a pessoa acaba perdendo tudo. Ou criar animais, acha que é só dar de comer para o animal e está tudo certo, e o animalzinho vai crescer, e depois é só você abater, enfim, fazer o consumo desse animal, né? Ou obter os recursos que esse animal vai trazer para você. A grande verdade é que também não é assim. Não é tão simples. Você precisa entender sobre o tipo de cultura para que você obtenha sucesso ou mesmo de criação.
Sem contar, claro, as habilidades, como eu falei, desde carpintaria, você vai ter que construir estruturas, fazer cercas, você vai ter que, com as próprias mãos, consertar e criar coisas dentro da sua propriedade. Afinal de contas, já é difícil essa mudança de ares para quem vai para uma propriedade rural. E se você, a não ser que você tenha disponibilidade para pagar por tudo, o que não é interessante, que a gente está fugindo da autossuficiência, já que você está dependendo de terceiros para manter a sua propriedade funcionando, o ideal é que você tenha conhecimento. Você vai ter que fazer reparos, desde reparos elétricos, reparos hidráulicos, ou mesmo criação de estruturas elétricas, hidráulicas, ou mesmo construir coisas. E essas habilidades são essenciais para quem vai viver de autossuficiência, para quem quer uma vida off-grid, para quem quer criar uma propriedade rural que realmente tenha sucesso e dê retorno. Muito desse aprendizado vai vir na forma prática, fazendo. Por isso que pessoas que, como eu falei, já nasceram nessa realidade, muitas delas têm muitas habilidades para tocar uma propriedade, porque elas aprenderam na prática, errando e acertando. Só que muitas vezes, quando você tem uma mentoria, você tem a possibilidade de errar para daí aprender e fazer da forma correta. Acontece que nem todas as pessoas têm essa vantagem de poder ficar errando muitas vezes até poder aprender e obter sucesso. Às vezes não é uma opção cometer erros sequenciais no início de quem está ali aprendendo a manter uma propriedade ou mesmo tentando fazer com que uma propriedade rural ela dê retorno e sim dê um retorno verdadeiro. Outra realidade dura, que é um desafio bem grande de quem quer manter e cuidar ou viver numa propriedade rural, e é uma ilusão que muitos têm na mente, que você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você não vai conseguir realizar todos os trabalhos sozinho. Você não vai conseguir manter uma propriedade sozinho. Sim, porque é muito trabalho. Eu sei que tem propriedades maiores, menores, e dependendo do que você está fazendo nessa propriedade, vai diferenciar a carga de trabalho exigida. Mas a realidade é que você não conseguirá fazer tudo sozinho. Você precisará de ajuda. Com certeza, com o tempo, você vai aprender a suprir muitas necessidades da sua família, mas nenhuma propriedade rural ou proprietário rural pode suprir tudo sozinho. Inclusive, um dos grandes desafios disso é que uma propriedade rural ela precisa ser mantida com o trabalho todos os dias, como eu falei, 7 dias da semana. Trabalho duro e intenso e constante. Uma vez que você tente manter sua propriedade funcionando, se você cair doente, por exemplo, que seja uma semana de cama, isso já vai prejudicar diretamente o seu desenvolvimento da sua propriedade, do que tem que ser cuidado e mantido nela. Então, não é uma opção cair doente se você cuida de uma propriedade sozinho. Você precisará de ajuda para suprir caso você esteja ausente. Se a gente analisar as propriedades de sucesso, por exemplo, ou como as pessoas viviam antigamente de forma mais simples, que as pessoas hoje consideram, muitos consideram uma vida ideal para se ter, uma vida mais saudável e que sim vai exigir muito trabalho duro, só que notem que muitas dessas pessoas viviam em comunidades. Então, essas regiões rurais existiam comunidades e ainda existem até hoje comunidades que se ajudam, em que você tem ali um outro proprietário de terras que é seu conhecido, que é seu amigo, então existe uma rede de pessoas envolvidas, inclusive até porque nem todos conseguem produzir tudo às vezes em suas propriedades. Então ali existe muita troca de favores, muita ajuda para realizar alguns projetos ou reparos. Existe muita questão, por exemplo, de você produzir algo e trocar com outro proprietário rural que produza outro tipo de item, outro tipo de material, e você pode realizar essa troca, não necessariamente que seja um escambo comercial, mas uma camaradagem entre pessoas que estão dentro da mesma área, que estão dentro da mesma comunidade. E isso ainda existe em muitos locais. É claro que nem todos os locais existem comunidades tão amigáveis ou que têm uma comunicação tão próxima, mas acreditem, ainda existem locais que existe uma vizinhança, uma rede de pessoas ali em que uma ajuda a outra. Então, se você está pensando em ter uma vida rural, em comprar uma área rural, por exemplo, uma dica que eu dou para vocês é verifiquem muito como é a comunidade desse local, como as pessoas são, como as pessoas interagem umas com as outras. Isso vai fazer muita diferença para você ter sucesso no seu trabalho, na sua propriedade que você pretende desenvolver.
Uma coisa que eu já tive experiência de presenciar é que geralmente pessoas do campo, principalmente os mais veteranos, os mais velhos, eles adoram trocar experiências, né, de situações e de trabalhos que foram realizados, ou até mesmo gostam de ensinar um pouco sobre aquilo que eles fazem em sua propriedade, que, por exemplo, às vezes o outro não faz na propriedade dele. E eles gostam muito de trocar ideias sobre isso, de ensinar. Até porque, como eu falei, a vida rural ela é um trabalho duro. Então, muitas vezes, cada mínimo contato que tem entre essa comunidade ele é muito valorizado. Então, se você tiver o local ideal, você vai criar uma boa rede de pessoas para trocar ideias, obter conhecimentos, ajuda e até mesmo ajudar outras pessoas. E isso será de grande valor e será um diferencial para o sucesso da sua propriedade. Um dos maiores desafios dessa vida off-grid, de ter uma propriedade rural autossustentável e que muitas pessoas não colocam na ponta do lápis, é que isso custa muito dinheiro, não é de graça. Sim, você vai estar aprendendo a ter uma vida mais autossuficiente, a criar uma renda, né, sustentável da sua propriedade, fazendo com que sua propriedade traga benefícios e traga mesmo renda para você, que ela gere renda suficiente para se manter. Lembre o que eu falei, uma propriedade rural, ela é como se fosse um negócio, ela tem que se manter. Enquanto isso não acontece, enquanto a sua propriedade não dá os recursos que você precisa, você vai ter que estar injetando dinheiro de fora nessa propriedade. Ou seja, comprando equipamentos, comprando insumos, comprando materiais que você precisa, mesmo ração, se você pretende criar animais, por exemplo, adubo e outros insumos para plantação, ou mesmo materiais para construção. Enquanto você vai estar tentando produzir algo ali que te dê retorno, você vai ter que gastar com isso. E não é pouca grana, tá? Não é pouco dinheiro. Muitas pessoas que já tiveram essa experiência de comprar uma propriedade rural simplesmente acharam que ter uma vida simples seria uma vida sem gastos. E bem pelo contrário, exige tantos gastos quanto uma vida cotidiana comum numa cidade. Às vezes até muito mais. Afinal de contas, você vai estar investindo dinheiro em um projeto, às vezes de uma larga escala, de uma grande escala, em que você está esperando que ele dê um retorno para você, e esse retorno pode realmente demorar algum tempo. Então, quando você vai comprar uma propriedade rural, entenda-se que você não vai viver de ar e que você vai precisar de dinheiro, né? Precisa de grana para pôr nessa propriedade até que ela comece a trazer frutos ali, né? Dar frutos, dar retorno para você. Então, muitas vezes você vai ter que manter o emprego fora ali do teu projeto rural até você conseguir fazer essa propriedade dar certo. O que vai fazer com que você divida o seu tempo entre trabalhar fora para obter uma renda e também trabalhar na sua propriedade, ou seja, trabalho dobrado. E essa é uma realidade que poucas pessoas falam para vocês quando fazem vídeos falando de autossuficiência, falando de comprar uma propriedade rural o ideal, de viver na área rural é o ideal, só que pode até ser o ideal e realmente é muito bacana, pode, como eu falei no início do vídeo, trazer qualidade de vida, mas entenda que não é fácil. Você não pode simplesmente colocar as coisas dentro do seu veículo, colocar uma mochila nas costas e ir à toa, do nada, para uma propriedade. Isso exige uma preparação para que dê certo, tá? Uma pré-preparação. Vai exigir um longo percurso de trabalho dobrado, como eu falei muitas vezes, até você fazer com que tudo dê certo e ir na luta para que obtenha sucesso nesse seu projeto. Então vai gastar dinheiro sim e vai gastar um bom dinheiro. Mas para não dizer aqui que eu só trago desafios, uma das dicas para facilitar nesse processo é você não dar um passo maior que a sua perna. Não invista mais dinheiro do que sua renda permite, sem ter visão de que aquilo dará retorno. Então, cuide do seu orçamento. Comece na sua propriedade tentando suprir as necessidades básicas necessárias, para depois ir evoluindo para projetos mais audaciosos. E já que nós estamos falando em gasto, em investimento em uma propriedade, uma das coisas que nós podemos salientar que é um desafio e é algo que deve ser suprido é que você deve manter o controle e os registros da sua propriedade. Uma das razões que atrai as pessoas para a vida rural, por exemplo, é que ela parece uma vida muito menos estressante do que uma vida tradicional na cidade. Só que ela pode ser tão estressante quanto se você não aprender com os seus erros. Mantenha os registros claros das suas despesas, dos seus projetos, mantenha um diário do que funcionou, do que não funcionou, do que está dando certo e do que não está dando certo e deve ser
modificado ou deve ser abandonado. Tem projetos que podem não dar certo e às vezes é melhor não ficar tentando, é aprender com o erro, ver que não dá certo, tentar uma outra forma de fazer. Aprenda com os seus erros e faça os ajustes de acordo. Lembre-se do que eu estou falando aqui para vocês. Ter uma propriedade rural, ainda assim é como você ter um negócio. A diferença é que você é o seu próprio patrão. Então, para a sua propriedade, para o seu negócio dar certo, você deve ter o controle de tudo que está acontecendo e fazer os ajustes sempre quando for necessário. Um dos desafios que também existem para quem quer ter uma propriedade rural, para quem quer ter uma vida rural, uma vida mais simples, por exemplo, se podemos assim dizer, é que nem todos da família exatamente vão ter o mesmo pensamento. Às vezes uma pessoa, um chefe de família, por exemplo, um casal, tem a vontade de ter uma vida rural mais simples, né, de levar a sua vida para um ambiente mais tranquilo. Mas os filhos, por exemplo, não têm o mesmo pensamento. E é muito complicado você obter essa colaboração para que tudo dê certo. Essa união é necessária para que você consiga tocar e manter a sua propriedade. Então, principalmente quando nós falamos em filhos hoje, que jovens, crianças e jovens, né, mais novos, estão num mundo totalmente digitalizado, vamos dizer, no mundo totalmente digital, e não tem muito interesse em viver uma vida mais simples, né? Longe, muitas vezes, de algumas tecnologias, ou longe, vamos dizer assim, da vida mais movimentada da cidade. O melhor, nesse sentido, é não ficar na defensiva. Tente conhecer, tente trazer para perto de você pessoas que têm esse mesmo interesse, que curte inclusive esse mesmo estilo de vida e que também fique empolgado com esse tipo de projeto. Isso vai ajudar positivamente na tua transição, por exemplo, para ter uma vida mais simples, para ter uma vida rural, que é como eu falei inclusive, quando você for escolher um local para fazer isso, entender como funciona a comunidade que está à sua volta. Um dos desafios e realidades que nós temos que salientar aqui com vocês é que sim, muitas coisas vão dar errado. Coisas vão dar errado e muitas coisas vão dar errado. Só que esse é o tipo de coisa que faz com que muitas pessoas desistam do seu projeto de viver em uma área rural, de ter uma vida mais simples, quando as pessoas topam com esses desafios ou topam com essas coisas que não dão certo, que acabam dando errado, enfim, acaba dando tudo errado. Você vai perder às vezes material, você vai perder muitas vezes criação, por exemplo, animais, você vai perder tempo investido, né, tempo e dinheiro investido em plantações, e muitas vezes você vai perceber que você está acabando com as suas economias mais rápido do que você imaginava. Uma vida rural ou homestead, como também a gente chama, uma vida mais simples e autossuficiente, ela vai ter os seus altos e baixos, como viver na cidade ou como viver em qualquer outro lugar. Da mesma forma que nós falamos aqui em preparação, em estar preparado para o pior e esperar o melhor, da mesma forma você vai ter que aplicar o mesmo conceito na sua propriedade que você pretende montar. E isso vai fazer com que você tenha mais resiliência, que você tenha mais controle e que sim te dê um pouco mais força para você superar as dificuldades para você fazer a sua propriedade dar certo. E quando você estiver desanimado da sua propriedade, é onde você pode conversar, às vezes, com proprietários rurais, por exemplo, que têm muito mais tempo nessa vivência do que você. Falando com essas pessoas, você vai ver que elas também passaram por muitas dificuldades, muitos desafios, mas conseguiram superá-los. Do contrário, você vai acabar ficando desanimado antes mesmo de iniciar o seu projeto ou de fazer ele dar certo. Então, não desanime, não desanime. Não é uma vida fácil, ela tem vantagens e desvantagens. Mas se esse é o seu desejo de ter uma propriedade rural, siga em frente e não desanime, seja resiliente. Isso é uma lição que a gente aplica na sobrevivência, na preparação. E por que que ela não seria aplicada no seu projeto de autossuficiência aí, no seu projeto rural? Não só os obstáculos naturais que podem aparecer são um grande desafio, mas também entenda que você, na sua propriedade, geralmente as comunidades das áreas rurais, hoje em dia, claro, nós temos aí segurança na área rural, de certa forma, não tão aplicada, já não tem muito na cidade, quem dera na área rural. Mas entenda que quando você tem uma propriedade rural, o primeiro ponto de segurança da sua propriedade para defender a sua propriedade é você mesmo, tá? Apesar de hoje, pelo menos aqui na realidade que eu tenho hoje, você ter a presença, digamos assim, do Estado fazendo a segurança da área rural,
não é algo tão, digamos assim, eficiente ou muito pouco eficiente. Então, a primeira segurança da sua propriedade é você mesmo. Se você não está disposto a proteger a sua propriedade, já é um começo muito ruim para se ter uma vida autossuficiente mais simples. Então, entenda que você deve conseguir defender, ou menos ter possibilidade de defender você, a sua família e o seu patrimônio. E, inclusive, uma comunidade rural, geralmente, ela se ajuda muito nesse sentido. Afinal de contas, quando você está numa área rural, principalmente áreas afastadas, como eu falei, mesmo com uma pequena segurança que possa provir do Estado, vamos dizer assim, através de patrulhas rurais, né, ou seguranças, né, segurança pública de área rural, entenda que o primeiro ponto de defesa é você mesmo. Então, você tem que estar literalmente disposto a defender a sua propriedade, desde usando equipamentos, desde desenvolvendo habilidades e até adquirindo outros tipos de recursos que possam ser necessários para defender você, sua propriedade e até mesmo ajudar a proteger os seus vizinhos. E por último, outro desafio que eu posso colocar aqui para vocês, e esse não tem muita dica que possa se dar para superar, é que, na verdade, muitas pessoas pensam que uma vida simples vai fazer com que ela se exima necessariamente dos seus, digamos assim, das suas obrigações que o governo impõe com relação a impostos, tá? E os impostos e leis aplicadas à área rural podem ser tão rigorosos quanto os aplicados à cidade. Então, muitos impostos e obstáculos regulatórios, normas regulatórias, podem ser assustadoras para quem está iniciando uma atividade rural ou iniciando o desenvolvimento da sua propriedade. Porque sim, existem leis, existem regulamentações que devem ser seguidas, que podem resultar em multa e muitas dores de cabeça para um proprietário rural. E entender e cumprir essas regras pode exigir um investimento substancial de tempo e dinheiro para que você possa tocar a sua propriedade sem ter problemas com a lei. Até mesmo a obtenção de um acompanhamento jurídico, de um aconselhamento jurídico pode ser necessário. E isso pode ser bem desgastante para quem está com aquele pensamento de ter uma vida mais simples, em que a pessoa vai chegar lá e vai topar com alguns problemas que ela não imaginava, principalmente em termos de lei, né, regulamentações e também de impostos que você tem que pagar. Infelizmente, mesmo pessoas indo para a área rural, elas não eximem, elas têm ali os impostos sim. O governo está presente. Para quem quer ter uma vida mais simples e acha que vai fugir do sistema totalmente indo para uma área rural, entenda que você não vai. Tá? Existem leis, sim, e regulamentações das áreas rurais. Áreas rurais não são áreas abandonadas na visão do Estado. O Estado, acredite, estará presente lá para encher o saco, né, e dificultar a tua vida também. Então você vai ter que estar preparado para superar isso. Mas lembrem o que eu falei para vocês, que todo esse esforço, se isso é uma coisa que você vê que se encaixa no que você precisa, que traz as vantagens necessárias para você, entenda que todo esse esforço, que toda a dor de cabeça que você vai ter, mas o esforço que você vai fazer para superar isso, podem trazer uma grande vantagem para você, vão valer muito a pena. Eu tenho uma grande admiração pela vida rural e, para falar bem a verdade, eu até gostaria de ter uma propriedade, de experimentar ter uma propriedade, desenvolver uma propriedade. Eu conheço muitos proprietários rurais, até por isso que eu estou conversando e trazendo essas dicas para vocês, porque isso são experiências, né, principalmente de proprietários aí antigos rurais que trazem isso para a gente e contam essas dificuldades, trazem essas dificuldades para a gente. Então, entendam que vale muito a pena, mesmo com muito esforço. Eu vejo muitas famílias que, apesar das dificuldades, estão felizes, vivendo bem e de forma muito mais saudável numa área rural, numa área mais tranquila, numa vida mais simples, né? Ter uma vida simples não significa ter uma vida pobre, tá ok? Ter uma vida simples significa você enxergar e tentar levar a sua vida de uma forma mais simples, mas não quer dizer que vários desafios vão desaparecer por causa disso. Só que essa vida simples pode ter grandes vantagens. Tem sim suas desvantagens, mas acredite, traz muito benefício para a sua vida. Eu espero que essas dicas tenham, de certa forma, aberto a mente das pessoas que têm esse sonho de ir para uma propriedade rural, de criar ali uma propriedade autossuficiente ou ter uma vida um pouco mais off-grid, vamos dizer assim, tentar ter uma vida um pouco mais off-grid, que tenha aberto a mente dessas pessoas
E para aquelas que já vivem na área rural, pode inclusive confirmar muitas das coisas que eu falei aqui para vocês nesse vídeo e podem, inclusive, solicito essas pessoas que tragam outras realidades também. Coloca aqui nos comentários que isso vai abrir os olhos e ajudar a orientar as pessoas que estão com essa vontade, com esse sonho, para tentar tornar esse sonho da pessoa uma realidade, não um pesadelo na vida dela. Lembra que eu falei para vocês, muitos produtores de conteúdo falam de preparação, falam de vida no interior, falam de vida no campo, de ter uma vida mais simples, mas muitas vezes eles não pontuam as dificuldades que você terá para fazer essa mudança de vida, que principalmente essa transição de quem mora na cidade para uma área rural não é tão fácil como falam nos vídeos aí para vocês. Então, exige muita resiliência, muita dedicação, trabalho duro e acreditem, ainda assim vai ser bem difícil para algumas pessoas. Você tem que estar preparado, tem que ter uma pré-preparação para que essa transição seja possível. Começando por conseguir comprar a sua terra, tá? Então ainda teria outras coisas que eu poderia acrescentar aqui, mas enfim, vou deixar aqui nos comentários para que vocês complementem isso. Porque na questão de comprar uma propriedade rural, por exemplo, muitas vezes as pessoas vão ficar atraídas por comprar uma propriedade barata que está muito longe da civilização, está lá no meio do mato, sabe? E é barato. Por que é barato? Por esse motivo. Entenda que estar longe da civilização muitas vezes é bom, só que entenda que tem uma distância segura, porque você ainda não vive totalmente off-grid. Você vai precisar de muitas coisas que estão na cidade. Então, é interessante você ter ali uma linha entre estar próximo e distante, tá? Tá numa distância razoavelmente assim próxima o suficiente para que você consiga obter recursos ou mesmo socorro quando necessário. Não esqueçamos que viver em áreas remotas pode dar muito problema quando você precisar de um atendimento médico, por exemplo. Aliás, pode ser uma questão de vida ou morte, né? Pode fazer diferença entre viver e morrer, você obter o socorro necessário em tempo adequado. Mas enfim, tem muitos outros desafios e talvez a gente poderia até estender esse vídeo. Mas vamos para os comentários aqui e depois, quem sabe, a gente faz mais um vídeo, um ao vivo, falando desse assunto. Que inclusive nós vamos fazer um ao vivo em breve, falando sobre o vídeo que eu falei sobre questão de causa ali. Eu levantei essa questão de que muitas pessoas falam de fugir para a floresta, fugir para o mato. E, digamos, em situações de causa e situações de sobrevivência. Eu quero trazer um ao vivo para vocês e, como eu falei, não é, muitas até pessoas falaram: "Ah, mas você traz os problemas, tem que trazer as soluções". Nós vamos, mas deixa eu apresentar os problemas primeiro, ok? Para daí nós falarmos juntos sobre solução. E nós vamos falar sobre isso no ao vivo para desmistificar um pouquinho essa ideia de que, fuja para o mato, que você vai ficar igual um Rambo lá no meio. Eu já falei isso no vídeo anterior, vou deixar o vídeo aqui no card, você vê e tira suas conclusões, mas tem muito pano para manga ainda para a gente falar sobre esse assunto e para entender como você analisar o que é possível, né? Quando é possível, quando é uma possibilidade e quando não é uma possibilidade você fazer determinadas coisas dentro da preparação ou mesmo em situações de sobrevivência. Planejamento envolve análise. A análise e planejamento das pessoas podem variar de acordo com as suas realidades. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos aprender a entender isso, ok? Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Esse é um outro tópico legal aqui para a gente abordar, que eu trouxe hoje. E a gente vai trazer muito mais coisas no canal. Então, se inscreva no canal Área Z, marque o sino para receber as notificações, senão você não vai receber as novidades. E, é claro, curta os vídeos que ajudam muito o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo do canal Área Z.